Hoje eu tenho uma palavra de ânimo, uma palavra para renovar as tuas esperanças. Creia nisso. Veja aí na sua Bíblia o segundo livro de Samuel, capítulo 9, versículo 13. Então Mefibosete foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei, e era aleijado dos pés. Quem era Mefibosete? Eu falei muito sobre ele numa live que eu fiz anteontem. Está disponível aqui o link para quem quiser acessar. Foi uma live de uns 30, 35 minutos, tá bom? Está aqui na descrição desse vídeo o link para você ouvir essa live. Mas eu quero dizer para você que Mefibosete, de alguma forma, ele representa muitos de nós. Mefibosete era neto do rei Saul, filho de Jonatas. No momento em que o rei Saul perde o seu trono, perde o seu reinado, por conta da sua desobediência, por conta de muitas coisas erradas que ele fez, Deus o rejeitou e ele perdeu o seu trono. Ao perder o seu trono, ele também passou a ser perseguido. Sendo perseguido, toda a sua família também teve que fugir para não ser morta. E no momento em que a babá ou a ama, estava fugindo com o pequeno Mefibosete nos braços, ela caiu. Ao cair, ele quebrou as pernas. E esse menino, ele passou toda a sua infância, adolescência, juventude, sem poder andar, aleijado dos pés. Com a perseguição, ele também teve que ir para uma terra distante, um lugar onde ele passou muita dificuldade, onde ele foi muito desprezado, onde ele passou por um período de grande escassez. Até que um dia Davi resolve perguntar para alguém no palácio: tem alguém ainda da família de Jonatas para que eu use de bondade para com ele? E aí disseram a Davi, que era o rei no momento, que havia Mefibosete. Ele estava lá na casa de Maquir em Lodebar. Lodebar era o nome do lugar que ele estava. E então o rei manda trazê-lo e resolve agir com muita bondade na vida de Mefibosete. E ele passa a fazer as suas refeições à mesa do rei, vivendo no palácio. E essa história, aliás, não apenas essa, mas muitas das histórias da Bíblia, elas não foram simplesmente anotadas ali como um registro histórico. Não. Muitas das passagens bíblicas, elas estão ali como uma ilustração da vida humana. Eu gosto de dizer que isso é mais ou menos um resumo da nossa jornada na vida cristã. A vida desse Mefibosete, ela se assemelha à vida de muitos de nós. Porque na nossa vida, de repente, a gente está num lugar de bonança, de tranquilidade, as coisas começam a dar certo, a gente encontra um emprego, ou então a gente monta um negócio, parece que a vida vai indo bem, parece que está tudo equilibrado, quando de repente vem uma tempestade do nada. E todo o nosso castelo que estava edificado, de repente é desmoronado. Toda a nossa vida que estava tranquila, equilibrada, parece que de um momento para o outro aquilo vai ao chão e a gente se vê às vezes em crises de todos os tipos. Às vezes crise por conta de uma enfermidade na família, ou na gente mesmo, ou quem sabe uma crise financeira onde vem uma grande escassez. E é triste a crise financeira porque parece-me, não sei se você já passou por uma, eu já passei por várias. Parece que na crise financeira tem alguns momentos que as coisas se tornam ainda mais difíceis. Porque quando você está bem, quando você tem os recursos necessários, parece que todo mundo do seu lado também está bem. Tem gente até querendo te emprestar dinheiro sem você precisar. Mas quando você entra numa crise, parece que desaparece o dinheiro da mão de todo mundo. Aquelas pessoas com quem você podia contar de repente para te fazer um empréstimo, para te socorrer, aquelas pessoas parece que entram na mesma crise. A coisa some. E aí, a vida da gente é mais ou menos assim. Às vezes está tudo bem, de repente, pum, as coisas caem. E foi o que aconteceu na vida desse Mefibosete. Um dia ele estava no palácio, tranquilo e tal. De repente, no outro, ele estava fugindo para não ser morto.
ou, sendo carregado para que não perdesse a vida. E aí o que acontece? Sem ele menos esperar, de repente, o nome dele é mencionado na presença do rei Davi. O nome dele é mencionado lá no palácio. E lá no palácio sai um decreto para que ele seja trazido para a presença do rei. E é sobre esse decreto que eu quero falar com você agora. Qual é a crise que você está enfrentando? Qual é a situação na qual você se colocou ou que te colocaram? Tem situações em que nos colocam que são situações que fecham diante de nós. Parece que a gente fica cercado e a gente não consegue sair daquele lugar. Parece que as nossas forças se esvaem. Parece que a gente não consegue nem se debater. E aí começam a se apresentar diante de nós as adversidades, as limitações, o pessimismo, as palavras contrárias e as frustrações, porque às vezes a gente tenta uma coisa, não dá certo, tenta outra, não dá certo. E diante disso, qual que é a coisa mais natural para todo ser humano que é sincero? Desanimar. Desanimar, falar não, agora não dá mais. E a gente fica às vezes desanimado. Mas olha, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão bondoso, Deus é tão majestoso, Deus é tão bom e misericordioso, que Deus, sabendo disso, Deus dá um decreto. Ele ordena que a nossa sorte venha a ser mudada, que a nossa história passe a ter um novo rumo, porque Deus tem prazer em nos tirar de situações que nos maltratam e nos afligem. É bem verdade que muitas dessas situações são até permitidas por Deus para que nós sejamos tratados, para que nós sejamos curados, para que nós sejamos amadurecidos. Mas é só por um tempo. Chega um momento em que Deus nos tira daquilo ali. E talvez quando a gente olha à volta, a gente acha impossível isso acontecer, porque tudo parece que está contrário. Aquele Mefibosete, ele estava nessa situação, numa tremenda limitação, porque ele, sendo aleijado, era também desprezado e considerado amaldiçoado. Na cultura daquele povo, uma pessoa que nascia com uma deformidade, uma limitação, essas pessoas, elas eram tidas como pessoas amaldiçoadas, porque eles diziam, se Deus permitiu isso é porque Deus está castigando ele por alguma coisa, então nem o ajude para não ficar contra Deus. Mas Deus, Ele não olha para essas coisas não, e Deus é poderoso. Então a frase que eu gostaria que você gravasse nesse dia, a palavra que eu tenho de Deus para você nesse dia, é essa aqui, ó. Nenhuma limitação, adversidade ou circunstância impedirá você de receber aquilo que Deus tem na sua vida. Talvez você olhe à sua volta e pense, mas eu não posso por causa disso, eu não consigo por causa daquilo, enfim. Nenhuma limitação, adversidade ou circunstância impedirá você de receber aquilo que Deus tem para você. A limitação de Mefibosete não o impediu. Ele nem mesmo podia andar sozinho, ele precisava ser carregado. Mas tenha certeza, quando Deus quer entregar alguma coisa para você, quando Deus quer te convidar para comer à mesa com Ele, para vir para o palácio dele, nada vai impedir. E é sobre isso que eu quero deixar uma palavra de ânimo para você. Não olhe para as suas limitações, não olhe para as suas decepções, as suas frustrações, deixe tudo isso no passado. Olhe para frente, porque na frente Deus tem bênção na sua vida. Glorifique a Deus e acredite, porque a tua vitória não depende de circunstâncias, ela depende daquele que vai te fazer vitorioso. E esse Deus é poderoso para fazer. A palavra dele diz, agindo eu, quem impedirá? Receba essa palavra na sua vida. E se você quer me acompanhar numa oração de vitória, numa oração para trazer ânimo e renovar a sua esperança, clica agora nesse vídeo que está aparecendo aqui. Eu vou ter um momento de oração em torno desse
tema uma oração de vitória, de ânimo, de renovo para você.